Você já ouviu falar na isotretinoína? A maior parte das pessoas conhece como Roacutan, que é uma marca de um medicamento. Se você tem medo ou receio de usar o remédio, não deixe de ver esse vídeo. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e vamos sanar essa dúvida que deixa muitas mães de cabelo em pé. Quando a gente tem um paciente com acne, o tratamento da acne de uma maneira geral às vezes pode ser um pouco difícil, porque existem vários graus de acne. Existe aquela acne mais levinha, que começa com cravinhos, que começa só com pequenos pontinhos, desde um quadro bem inicial durante o início da adolescência, até uma acne mais intensa, que pode pegar toda a face, gerando nódulos, cistos, cicatrizes e um desconforto estético extremamente grande. Existem vários tratamentos para acne, desde tratamentos tópicos, que são com produtos de passar, produtos de aplicar na pele, para aqueles quadros mais leves, até quadros mais intensos que exigem tratamentos por via oral, ou seja, são quadros de acne em que o produto de passar não é suficiente, porque é uma acne muito intensa. Dentro desses tratamentos por via oral, nós temos antibióticos, nós temos outras medicações, uso de anticoncepcional para as mulheres, etc. Mas às vezes precisa de uma coisa um pouco mais específica, que é esse medicamento, isotretinoína. Muitas pessoas conhecem com o nome comercial, que é o Roacutan. Nós não estamos aqui fazendo propaganda de nenhuma marca, mas fica mais fácil de vocês entenderem quando a gente fala isso. Então, qual que é o grande medo? Toda vez que o adolescente, de uma maneira geral é o adolescente que precisa da acne, vem ao consultório, ele vem acompanhado ou da mãe, ou do pai, ou de algum responsável. E aí, quando a gente fala, vamos usar a isotretinoína, muitos pais ficam de cabelo em pé. Não, eu não quero que meu filho use, porque esse medicamento vai matar meu filho, porque o fígado dele vai ter algum problema, porque eu ouvi dizer que piora a acne, e eu ouvi dizer isso, ouvi dizer aquilo. Então, vamos pontuar alguns aspectos. Sempre muito importante a gente, claro, ter consciência e ter ciência de efeitos colaterais que podem acontecer por aí, mas dar ouvidos ao profissional que está te acompanhando, porque a gente vai vir com uma informação técnica, não com um achismo. A isotretinoína é uma medicação extremamente segura, ela é uma medicação que gera excelentes resultados e, principalmente, ela existe uma taxa muito grande de cura permanente dessa acne. Às vezes, alguns pacientes têm uma recidiva aqui e ali, mas, obviamente, sem aquela intensidade do início do tratamento das espinhas. Em segundo lugar, eu sempre friso muito para os pacientes que nenhum médico vai introduzir um medicamento que vai fazer mais mal do que bem. Isso não seria tratamento, não é verdade? Em terceiro lugar, claro, todo medicamento possui um efeito colateral? Possui, é justamente por isso que nós fazemos um acompanhamento médico, com solicitação constante de exames periódicos, com uma frequência que vai depender de paciente para paciente, dependendo das condições clínicas desse paciente, mas tudo isso é feito com muita segurança. Então não há motivos para ficar receoso do uso do medicamento, óbvio, quando acompanhado com o médico dermatologista. Não pode utilizar esse medicamento sem acompanhamento médico. E é só para acne que funciona a isotretinoína? Não. Existem algumas outras situações que também são muito parecidas com a espinha, porque fazem hipertrofia, fazem aumento de glândulas, ou às vezes fazem obstrução de alguns folículos. Por exemplo, no couro cabeludo nós temos alguns tipos de foliculites, que são inflamações do folículo, que se beneficiam muito com o uso da isotretinoína. Existem quadros de obstrução de glândulas que nós temos nas axilas, às vezes região da virilha, embaixo das mamas, chamado de hidradenite supurativa, que também se beneficia bastante do uso da medicação. E justamente por isso é importante a gente ter essa conversa para propor para o paciente um tratamento bastante adequado. Muitas pessoas perguntam, doutor, minha acne vai piorar depois do uso da isotretinoína? Existe uma lenda, um mito de que essa acne sempre vai piorar depois do primeiro mês de uso do remédio. Isso não é verdade, isso em partes é verdade. Por que em partes? Existem algumas pessoas que quando têm uma acne muito intensa, nas primeiras semanas do uso do medicamento podem
ter uma piora do quadro de acne. Justamente por isso, nós, dermatologistas, também utilizamos de alguns subsídios para evitar que isso aconteça, como o uso de alguns antibióticos, às vezes um corticoide específico no começo do tratamento. Então não se preocupe, se você foi orientado, se foi sugerido para você fazer o uso da isotretinoína, repense, pense sobre isso, aceite o que o seu médico dermatologista está falando, mas claro, obviamente sempre a decisão final vai ser sua. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e se tiver alguma dúvida eu fico à disposição. Um grande abraço.